Em Romanos, no capítulo 4, nos versos 19 ao 22, diz assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já constava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Há um ditado espanhol que diz: se você perdeu dinheiro, perdeu algo grande. Se perdeu um amigo, perdeu algo maior. Mas se você perdeu a fé, perdeu tudo. O que significa isso, meus irmãos? Significa que a fé é a fonte de vida do homem. Aleluia! Deus disse: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Isso significa, meus irmãos, que a vontade de Deus é que vivamos pela fé. A fé nos ajuda a compreender que o mundo de Deus não está distante, está tão próximo de nós que podemos senti-lo na vida cotidiana. A felicidade que Deus nos oferece está na fé. A fé nos incentiva a projetar nossa vida limitada na direção do mundo ilimitado de Deus. Qual será o caminho para viver pela fé? Pensando em que cada pessoa tem nacionalidade própria e cultura próprias. Agora eu vou lhes falar as características mais comuns, meus irmãos, dos homens de fé. O primeiro ponto fundamental é que esses homens de fé, eles alimentam-se do pão dos céus. O homem de fé alimenta-se do pão dos céus. D.L. Moody, o famoso evangelista, disse: eu orava frequentemente a Deus, pedindo que ele me desse fé, e esperava que a fé caísse do céu. Entretanto, a fé não chegava para mim. Certo dia, meus olhos detiveram-se numa citação bíblica. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Isso está em Romanos 10:17, uma passagem muito conhecida entre os irmãos. Não demorei em me dar conta de que, sem ler a Bíblia, era inútil pedir fé a Deus. A partir daquele momento, comecei a estudar a Bíblia e senti que a minha fé aumentava à medida que a palavra era implantada em meu coração. Como declara D.L. Moody, o fundamento de nossa fé é a palavra de Deus. Nossa fé alimenta-se do pão dos céus. Os grandes personagens de fé citados na Bíblia alimentaram-se também do pão dos céus. O mesmo aconteceu na vida de Abraão. As Escrituras esclarecem que Deus não o tomou por justo, por ser ele um homem justo de nascimento, nem por suas virtudes. Abraão foi um homem honesto. Em termos gerais, foi um bom homem. Entretanto, não deixou de vacilar e, quando parecia viver na quarta dimensão, permanecia na terceira. Quando parecia estar na terceira dimensão, estava na quarta. Apesar de tudo, Abraão creu em Deus ao ver as estrelas do céu, e Deus teve prazer na fé que encontrou nesse homem. O homem de fé toma a palavra de Deus como parâmetro de sua vida e vive de acordo com ela. A palavra de Deus é a matéria da fé. No Egito, Israel ganhava o pão de cada dia com o próprio esforço. E, quando os israelitas viviam da colheita, tiravam proveito do rio Nilo e plantavam sementes. Em poucas palavras,
A vida do Egito era planejar, trabalhar e esforçar-se humanamente com o objetivo de ganhar o pão de cada dia. Apesar disso, ao saírem do Egito, sob a liderança de Moisés, não havia como viver pelo esforço humano. As características mostravam que não havia água, terra nem semente para plantar. Era um deserto desabitado. Por isso, os israelitas não tinham outra coisa a fazer senão simplesmente olhar para cima, olhar para o alto. Não podiam viver olhando para si mesmos ou para as circunstâncias. Não havia outra saída a não ser o céu, e a única coisa que se ouvia do céu era a palavra de Deus. A sobrevivência dependia da palavra de Deus e da fé que mostravam ter no poder divino. No Egito, Israel viveu pelas próprias forças e métodos, mas no deserto, aquele povo não podia viver senão pela palavra de Deus. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Isso está em Êxodo 16, 4. Jesus disse que o homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No livro de João, no capítulo 1, no verso 1, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, viver pela palavra de Deus não é outra coisa senão viver por Deus. Viver pela palavra significa viver por Deus, por seu poder e graça, não pelo esforço humano. Um outro ponto que eu quero vos falar é que você precisa decidir crer. A cada momento, o homem de fé deve tomar a fé oferecida por Deus e torná-la sua. A fé é o canal que nos permite conseguir a espiritualidade da quarta dimensão e experimentar a presença e o poder de Deus em nossa vida. O importante é que, para termos acesso ao mundo da quarta dimensão, primeiramente, devemos aceitar a realidade de que não podemos aperfeiçoar e melhorar o nível de nossa fé. Para ter acesso à quarta dimensão, devemos reconhecer que a nossa fé não é uma emoção, nem um destino, e sim uma decisão. A fé é uma decisão tomada quando a pessoa defronta com a pergunta: crer ou não crer? De maneira nenhuma, a fé é uma área na qual entra em jogo a emoção. Ainda que a emoção possa ser grande, ajuda na vida cristã, devemos entender que a fé não é emoção, e sim uma questão de decisão. Se a fé fosse emoção, por que Jesus teria repreendido seus discípulos ao dizer: vocês não têm fé? Se a fé fosse emoção, quando não sentirmos arder um fogo em nosso coração, deveríamos afirmar que não temos fé. O motivo pelo qual o Senhor repreendeu os discípulos, rotulando-os de homens de pequena fé, deve-se ao fato de a fé ser uma questão de decisão. A Bíblia demonstra que a fé é uma decisão. Paulo revela que Deus reparte a cada um conforme a medida da fé. Romanos 12, 3. Quando Pedro começou a andar sobre as águas, a questão era olhar para Jesus ou para as circunstâncias? Olhar para Jesus
ou olhar para o gigante? Olhar para Jesus ou olhar para o problema? Por esse motivo, Jesus repreendeu Pedro, dizendo que ele era um homem de pequena fé. Por quê, meus irmãos? Porque o discípulo escolhera olhar para as circunstâncias e não para Jesus. A fé é uma questão de decisão, é uma área controlada pelo intelecto, não pela emoção. Não obstante, pelo fato de a fé pertencer à quarta dimensão, ter fé implica crer no oposto à terceira dimensão. De acordo com a perspectiva dos que vivem na terceira dimensão e que por isso carecem de fé, viver pela fé é sinônimo de ilógico, irracional e não científico. De acordo com eles, viver pela fé é crer no incompreensível. A bem da verdade, o mundo da fé não é oposto à lógica, à ciência e à filosofia. É mais que isso. A fé reconhece a razão. A diferença, porém, está em que a cosmovisão da fé aceita o sobrenatural. Portanto, a cosmovisão da fé não é antinatural, é sobrenatural. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Onde está a sua fé? Logo depois de ter acalmado a tempestade que fustigava o barco, Jesus perguntou aos seus discípulos: onde está a sua fé? Observe que Jesus não repreendeu seus discípulos, dizendo que eles não tinham fé. Simplesmente perguntou-lhes: onde está a sua fé? A que se deve isso, meus irmãos? Quando os discípulos subiram com Jesus no barco, o Senhor lhes disse: vamos para o outro lado do lago. Se Jesus disse, acontecesse o que acontecesse, apesar da tempestade, o barco tinha que chegar à outra margem do lago. A palavra de Deus permanece para sempre, ainda que os céus e a terra passem. O problema é que os discípulos haviam se esquecido da promessa divina. O que nos diferencia como cristãos dos incrédulos é que não vivemos pelo pão material, e sim pela crença na promessa de Deus. No Egito, o povo de Israel viveu pelo pão durante 430 anos. Ao chegar, porém, ao deserto, não podiam mais viver pelo pão, porque não havia alimento, água, hospital, tampouco roupas. Eles dependiam somente do Senhor. Quando Israel cria na palavra, que era transmitida por intermédio de Moisés, caíam maná e codornizes, brotava água, enfermidades eram curadas e a roupa não se estragava. Durante 40 anos, o povo de Israel viveu não pelo pão, mas totalmente pela palavra de Deus. Da mesma forma, os cristãos de hoje devem reconhecer que vivem num mundo dentro de outro mundo. Os incrédulos vivem na terceira dimensão e estão sujeitos ao tempo, espaço e matéria. Mas nós vivemos no mundo do Espírito Santo, que supera o plano tridimensional. O Espírito Santo aproxima-se de nós por meio da palavra e, por meio dela, resolve nossos problemas. A Bíblia não é a palavra do mundo, tampouco é a palavra de um filósofo, de um cientista ou de um religioso. A Bíblia é a palavra de Deus que nos foi enviada do trono divino. Se lemos, ouvimos, conhecemos a palavra de Deus e servimos a Deus. Ela realiza milagres nesta vida desértica de hoje. É disso que trata a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos.
O vento ruidoso, as ondas gigantes e a água dentro do barco são coisas que podem acontecer na terceira dimensão. Entretanto, Deus deu força para subjugar a terceira dimensão por meio da palavra. Então, por que os discípulos não creram nela? Foi isso que o Senhor lhes perguntou. Instantaneamente, fez-se grande bonança no mar, tal como o salmista já revelara. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Salmos 107, 28 e 29. Atualmente, o Senhor acalma a tempestade de nossa vida quando lemos a palavra. Antes de sairmos em direção ao mundo, devemos crer na palavra de Deus. A diferença entre nós e os não cristãos é o grande privilégio de termos a palavra de Deus e crermos nela. Você e eu vivemos baseados na palavra de Deus. Quando alguém se afasta do Senhor, não lhe resta mais nada senão depender do próprio sentido e juízo, sendo influenciado pelas circunstâncias. Ao se afastarem do Senhor, os discípulos prestaram atenção no vento forte. No entanto, quando alguém se aproxima do Senhor, não teme, apesar do vento e das ondas, porque Jesus é maior que todas as ondas, o vento e qualquer outra coisa do mundo. O Senhor nos amou tanto que seu corpo foi dilacerado na cruz. Ele derramou seu sangue para pagar o preço de nossos pecados. Assim, podemos crer que o Senhor nunca se apartará de nós. Certo dia, quando eu era menino e vivia no campo, o galinheiro pegou fogo e as galinhas morreram em consequência disso. Ao chegar mais perto, vi uma galinha morta, completamente queimada, mas a forma de suas asas me chamou muito a atenção. Quando levantei suas asas, notei que alguns pintinhos ainda estavam vivos. Ou seja, a galinha havia feito tudo possível para proteger seus filhotes das chamas, para que eles não perdessem a vida. Glória a Deus! Da mesma forma, Jesus carregou a cruz e derramou seu sangue para pagar o preço do pecado e nos salvar da morte eterna. Se crermos no Senhor, Ele passará a habitar em nós e jamais nos deixará. Se nos aproximarmos do Senhor por meio de sua palavra, Ele nunca nos abandonará. A pessoa que possui fé pode realizar coisas inimagináveis a um ser humano. Quando reflito sobre minha vida, sinto que ela tem sido como o salto de bungee jumping. Esse esporte consiste em subir em uma altura considerável e, depois de se amarrar a uma corda, saltar no ar. O bungee jumping não difere em nada do salto no vazio, mas quando se está para bater no chão, a corda reage de maneira que não ocorra nenhum acidente. A fé é conceber a palavra no coração, amarrar o corpo à corda da fé e dar o salto no vazio. Dar esse salto significa saltar no abismo. Quando vemos com os nossos olhos, causa-nos medo. Quando ouvimos a corrente das águas ao fundo, sentimos medo. O vento que sentimos na pele nos assusta. As circunstâncias advertem: perigo, perigo, perigo. É normal que as pessoas comuns não se aproximem da beira de um abismo, mas ainda tratem
de se afastar dele. Ao contrário, os cristãos se aproximam da beira. Por quê, meus irmãos? Por saberem que a palavra, invisível aos olhos, os sustém. Estão conscientes de que, apesar de se atirarem ao vazio, a corda reagirá de maneira que não baterão no chão, mas no momento exato, ela os sustentará. Essa é a razão por que pratica o bungee jump pela fé. Sinceramente, não é que a fé nos sustenta com base em um princípio. Nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, nossas mãos não apalpam evidência nenhuma. O caminho é escuro. Entretanto, podemos saltar no vazio, porque estamos amarrados à corda da palavra de Deus. Assim, sem iniciar uma aventura de fé, é impossível converter-se numa pessoa de fé. Meus irmãos, Davi era um homem de fé. Davi foi um homem ousado. Era jovem e apacentava as ovelhas de seu pai. Lutava contra leões e ursos. Como é possível, meus irmãos, um jovem de apenas 17 anos de idade lutar contra esses animais selvagens com tanta coragem? Se não fosse por acreditar que Deus estava com ele, isso não teria sido possível. Por outro lado, se tivesse lutado sem fé, apenas se arriscaria e, em vão, colocaria a vida em risco. Entretanto, como Davi tinha certeza de que Deus estava com ele, pôde vencer os leões e os ursos selvagens. Ao ser confrontado por Saul, Davi disse-lhe: "Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo." 1 Samuel 17, 34, 35. A luta contra Golias tampouco deixou de ser uma ousadia. O rei Saul já havia se acovardado e todo o povo de Israel, que até aquele momento cantava vitória, estava atemorizado. Foi quando apareceu um jovem chamado Davi. Lutar contra Golias, principalmente quando os experientes em guerra haviam desistido, era sem dúvida uma aventura muito perigosa. Davi mesmo pensava que não tinha nada para oferecer. Sua estatura, seu peso, sua experiência em guerra, tudo sinalizava de que não havia motivo para se confiar nele. Entretanto, a razão por que Davi pôde se lançar no vazio foi a condição de que Deus estava com ele. Por trás da cena estava Saul, que cria em Deus, mas não se atrevia a se arriscar. Tampouco os guerreiros de Israel. Assim, nada acontecia. É preciso uma fé que supere as circunstâncias para podermos ver a obra de Deus. Ao praticar o bungee jump da fé, Davi disse: "Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo." 1 Samuel 17, 36. Quando Golias o menosprezou, Davi, porém, disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." 1 Samuel 17, 45. Davi nunca havia visto Deus. Tal como nos acontece, Davi também não sabia se Deus existia ou não.
Não havia uma forma de vê-lo, de ouvi-lo ou de tocá-lo. Entretanto, Davi decidiu crer, porque creu na promessa divina. Que promessa? A promessa da circuncisão. Deus dera a Israel a circuncisão como sinal de que estaria sempre com esse povo. Entretanto, temos uma promessa maior que a circuncisão. É a promessa firmada graças ao sangue da cruz de Jesus Cristo. O cristão é aquele que crê na promessa da cruz de Jesus Cristo. Deus está com as pessoas que creem e confiam no sangue de Jesus. Se Davi, que cria na promessa da circuncisão, atreveu-se a arriscar pela fé, quanto mais nós, que temos a promessa do sangue de Jesus. Devemos nos lembrar de que, se nos negarmos a assumir o risco, da mesma forma, Deus não atuará em nosso favor. Pedro também é um homem de fé. Pedro estava lavando as redes, pois não havia pescado durante a noite toda. Jesus pediu-lhe que lhe emprestasse o barco por um instante. Ao pregar a palavra de Deus, quase ao nascer do sol, Jesus disse-lhe que fosse pescar ao largo do lago. A água do mar da Galileia era tão límpida que os peixes subiam durante a noite e, com o nascer do sol, desciam bem ao fundo, o que significava que lançar a rede de nada adiantaria. Portanto, pescar de manhã cedo, com o sol no horizonte, era uma atitude ilógica. A palavra de Jesus foi incompreensível. Entretanto, Pedro olhou fixamente nos olhos de Jesus e notou a seriedade do assunto e a autoridade do mestre. E disse: pesquei durante a noite toda, mas por tua palavra lançarei a rede. É disso que trata a aventura da fé. Todos os colegas riram de Pedro ao vê-lo fazer-se ao mar junto com Jesus. Esse homem está louco. Como é possível? Se todos sabemos que não podemos pescar durante a noite toda, quanto menos com o sol nascendo. Será impossível. Essa é a aventura mais doida que já vi em toda a minha vida. Apesar do murmúrio, Pedro conseguiu pescar tanto que a rede estava a ponto de romper-se. Ao ver que não conseguia trazer o barco sozinho, pediu ajuda para os seus colegas. Veja o que está relatado em Lucas, no capítulo 5, os versos 4, 5 e 6. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde estão as águas mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Como Pedro se converteu no discípulo sucessor de Jesus? Por que ele é conhecido como o apóstolo dos apóstolos? Por sua fé notável. Pedro foi um homem que, diferentemente dos outros discípulos, aventurava-se continuamente na fé. Embora não vendo nada, não ouvindo nada, nem tocando em nenhuma evidência, tomava a decisão de se aventurar na fé. Como sabemos, certa ocasião em que os discípulos tomaram o barco para atravessar para o outro lado, Jesus não os acompanhou. Eles foram surpreendidos por uma grande tempestade e tiveram de remar com muita dificuldade. Foi então que Jesus aproximou-se deles
como uma luz resplandecente. Os pescadores acreditavam numa fábula antiga, segundo a qual, se alguém visse um fantasma em meio a uma tempestade, o barco afundaria. Alguém gritou, "Um fantasma!" No mesmo instante, todos se convenceram de que o barco iria a pique, até ouvirem uma voz. Era nada menos que a voz de Jesus. "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Quem se atreveria a andar sobre a água, ao observar que as ondas o estavam fustigando e o barco havia perdido o equilíbrio? Sem o espírito de aventura, isso não seria possível. Além disso, não era dia e sim noite. Era escuridão total. Só o que viam eram as ondas, o vento e o barco em movimento. Mas foi nessa situação que Pedro disse, "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Quando Jesus disse, "Vem", Pedro não teve medo de sair do barco e começou a andar sobre as águas. Esse é o poder da fé. É certo que Pedro foi quem negou Jesus, mas na hora de crer, ele o fez com grande coragem. Pedro ficou conhecido como o discípulo sucessor, porque não tinha uma fé comum, mas uma fé acompanhada de um espírito de aventura. Pedro era uma pessoa que tinha fé que diz, "Se tiver de morrer, certamente morrerei." E corria até o Senhor pela fé. "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Se você fosse Pedro, o que você teria feito no lugar dele? Certamente não teria querido sair do barco. Penso que eu faria o mesmo, meus irmãos. Pedro, porém, saiu do barco. Ao lermos esse relato, o fato não nos parece um grande desafio. Entretanto, quando enfrentamos na própria pele alguma situação parecida com essa, vemos que não é tão fácil quanto pensamos. Logo depois da ressurreição de Jesus e de sua ascensão ao céu, ele enviou o Espírito Santo ao subir ao templo, às 3 horas da tarde. Pedro e João depararam com um aleijado que estava mendigando. Tratava-se de um aleijado de nascimento. Pedro e João, olhando bem para ele, disseram, "Olhe para nós." Esperando receber alguma coisa, o homem estendeu a mão. Nesse instante, Pedro lhe disse, "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." E segurando-o pela mão, ajudou o homem a levantar-se. Como vemos nesse relato, a fé do apóstolo Pedro não era nada comum. Imagine o cenário ao seu redor, com tanta gente entrando no templo. Entretanto, Pedro disse em alta voz, "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Se você quer viver em outra dimensão, deve se converter em alguém de fé. Contudo, o certo é que nem todos podem se converter numa pessoa de fé. A pessoa de fé é aquela que confia na palavra de Deus. E mais, não somente confia, como também se atreve a dar um salto de bungee jump pela fé. Você ainda sente que sua fé vacila por suas emoções ou sentimentos? Então deixe de olhar
a constante mudança das circunstâncias da terceira dimensão e decida crer na palavra de Deus que nunca muda. Se você decidiu crer na palavra de Deus, é tempo de começar uma nova aventura e experimentar o poder que existe na fé. Contudo, devemos reconhecer que isso não se realiza mediante a vontade humana. Isso acontece pelo fato de um homem não poder usar o poder de Deus como se fosse uma lâmpada mágica. Renuncie a esse tipo de falsa fé. Proste-se diante do Senhor, expresse uma nova dimensão de fé e comece a viver uma vida criativa. A fé é comprometer-se por completo, confiando na palavra de Deus. Nossa identidade mudou de homem pecador para homem justo, pelo fato de possuirmos o passaporte da fé. A fé é o documento de identidade que evidencia que somos filhos de Deus e irmãos de seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos os que têm essa identidade são justos e lhes é prometida uma bênção inimaginável. Se quisermos nos converter em pessoas de fé, devemos encher o nosso intelecto com a palavra de Deus. Uma vida não formada pela palavra de Deus é como uma casa edificada sobre a areia. O passo seguinte é preservar a fé, tal como Pedro lançou as redes confiando na palavra de Deus. Devemos recordar que a fé é uma área que envolve não somente o intelecto, mas também a prática. Você pode começar a experimentar o mundo de Deus no momento em que se comprometer plenamente numa empreitada chamada fé. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra poderosa. Se você chegou pela primeira vez aqui nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que você possa receber todos os vídeos e você possa deixar também o seu like e que você compartilhe este vídeo, esta palavra com as pessoas que você mais ama. E nos vemos nos próximos vídeos. Deus te abençoe mais uma vez. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Lucas capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 45, que diz assim a palavra do Senhor: O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lembro-me de ter lido certa vez na revista Sun, periódico editado dos Estados Unidos, um artigo que comentava a forma com que 2 criminosos haviam sido capturados graças a um papagaio. Christie, o papagaio que mora em Richmond, foi o protagonista do episódio. De acordo com a revista Sun, tratava-se de um papagaio muito inteligente. Na verdade, quando um papagaio fala, não utiliza vocabulário próprio, no sentido estrito, ainda que um papagaio fale 5 ou 50 palavras. Não tem poder criativo em sua linguagem, porque ele se limita a imitar o som. Ao contrário, a linguagem do homem não é uma simples repetição de sons, mas contém uma ideologia, um pensamento, um significado, um sentido, uma filosofia e até uma observação artística. Assim, a palavra do homem tem uma estreita relação com o seu pensamento. Não podemos separar a palavra do pensamento, porque a palavra do homem é moldado pelo pensamento.
Então, como podemos usar tanto a mentalidade quanto a confissão da palavra de acordo com a vontade de Deus? Meus irmãos, nesta noite eu quero explicar isso por meio da história de Davi. Davi fez uso de seu pensamento e de sua palavra de acordo com a orientação divina e, consequentemente, teve uma vida de sucesso. Agora, a pergunta é: como fazer uso das palavras do pensamento da quarta dimensão? Eu quero ler uma passagem com os irmãos em 1 Samuel, no capítulo 17, os versos 34 e 35, que diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. A primeira confissão feita por Davi foi diante do rei Saul. Quando lemos essa passagem, não podemos deixar de indagar: como é possível que Davi fosse tão valente? Ele era apenas um jovem de menos de 20 anos, meus irmãos. E como era possível que, sem medo, ele estivesse atacado leões e ursos, arrancando-lhes os pelos e golpeando até matá-los? Como isso seria possível? A resposta será fácil, se compreendermos que não é pela arma que temos em mão que a luta se define, e sim pela nossa mente. Se vencermos na luta travada em nossa mente, venceremos na luta real. Se, porém, perdermos a luta travada em nossa mente, perderemos na luta real. Pense em Davi, que se mostrou determinado a pensar como Deus. Ele era um pastor de ovelhas, meus irmãos. Não havia recebido uma educação formal. De qualquer modo, era alguém que adorava e servia o Senhor desde menino e tinha o costume de meditar em Deus. Sobre todas as palavras, Davi levou muito a sério o versículo que diz: dominem sobre todos os animais. Gênesis 1, 28. O texto mostra que Deus é o Deus criador do universo. Com certeza, era baseado nessa passagem que Davi imaginava como mataria os animais selvagens, esquecendo-se de sua condição física e de sua idade. Em outras palavras, meus irmãos, ele empregava a técnica de disciplina mental. Assim, a imagem própria de Davi deixou de ser a de um jovem pastor de ovelhas e passou a ser de um guerreiro experimentado. É por isso que sempre que vinham leões e ursos para capturar suas ovelhas, Davi levantava-se e lutava contra eles até matá-los. A chave do sucesso de Davi foi que ele conquistou a vitória na luta travada em sua mente. É provável que, pela fé, ele pensasse: quando Deus fez o homem, deu-lhe o poder de dominar a terra e tudo que nela existe. Portanto, eu tenho o poder de vencer esses animais ferozes. Davi já havia vencido os leões e os ursos em sua imaginação. Por isso podia atacar esses animais com coragem. Se Davi tivesse pensado: não posso, isso não vai acontecer, é impossível, e tivesse se deixado levar pela ansiedade e pelo temor, os animais selvagens não teriam fugido, e mais, eles o teriam devorado. No entanto, Davi já havia vencido a batalha na mente, e assim pôde vencer também na luta real. Da mesma forma, a vitória e o fracasso de nossa vida dependem de nossa atitude mental. Agora eu quero falar com os irmãos as palavras que promovem o pensamento da quarta dimensão. O texto está em 1 Samuel, capítulo 17, versos 46 e 47. Olha só o que Davi diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus,
e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. A segunda confissão foi feita por Davi diante de Golias. A confissão de fé demonstra quanto Davi era valente, a tal ponto que suas palavras parecem ser um golpe dado diretamente na face de Golias, antes mesmo de a luta começar. Quando Golias desafiou o exército de Israel e o rei Saul, maldizendo Deus, todos ficaram quietos e com um sentimento de fracasso e derrota. Entretanto, com ousadia, Davi afirmou: eu vou lutar contra você. Matei leões e ursos ao cuidar do rebanho de meu pai. O mesmo vai acontecer com esse Golias. Que tal fazermos uma comparação objetiva entre Davi e Golias? Golias era um homem de quase 3 metros de altura e sua armadura de guerra pesava 60 quilos. Se sua armadura pesava tanto assim, podemos imaginar como aquele homem era grande. O povo de Israel estava atemorizado por ouvir a voz ameaçadora do gigante durante 40 dias no vale de Elá. Eles já estavam mentalmente vencidos na batalha contra Golias. Davi era diferente. Ele tinha apenas 17 anos de idade e não tinha praticamente nenhuma experiência de guerra. Além disso, não se comparava fisicamente a Golias. Aquela parecia uma batalha já definida. Entretanto, meus irmãos, Davi pensava de outra maneira. Como esse filisteu pagão e incircunciso atreve-se a desafiar o exército do Deus vivo e seu povo? Deus está conosco. Por isso, esse gigante não significa nada para nós. Não importa sua altura e seu peso. Davi não pensou em outra coisa a não ser na vitória que Deus lhe haveria de conceder, meus irmãos. Pela mente humana, via-se a advertência que seria inútil atacar Golias, mas Davi, que havia concebido a mente divina, pensava diferente. A mente de Deus fez que a imagem de Davi fosse completamente transformada, e ele se tornou um guerreiro de Deus. Ele já não era um jovem pastor de ovelhas que via com os olhos da terceira dimensão. A quarta dimensão da mente de Deus fizera que ele concebesse uma alta imagem diferente. Ele passou a ser um guerreiro de Deus, capaz de determinar a vitória e a derrota na batalha. Na esfera mental, Davi era um guerreiro mais forte que Golias e um homem de estrutura maior de que a daquele filisteu. Ele pensava como um gigante, portanto sua boca proclamava palavras de um gigante. As palavras da quarta dimensão que Davi proclamou acorrentaram todas as condições da terceira dimensão que prognosticavam a clara vitória de Golias sobre ele. As condições da terceira dimensão começaram a ser governadas pelo poder da confissão da palavra da quarta dimensão. A palavra de Deus declara: como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Números 14, 28. E as palavras convictas de Davi fizeram que a vitória se revertesse. Assim, a batalha não foi um medir de forças, mas o uso da fonte invisível do poder da quarta dimensão, mediante o pensamento, a fé e a confissão da palavra. Agora é preciso comparar Davi a outro personagem, o rei Saul. Saul foi um homem ungido para governar Israel. Foi um dos líderes mais eminentes de sua época. Entretanto, ele pensou que Davi não poderia enfrentar Golias. Veja, essa ideia de sair para lutar contra Golias é absurda. Ele é um general que nunca perdeu uma batalha em sua vida. E você é um jovem de apenas 17 anos. Isso é impossível. E quis fazer arrefecer o ânimo de Davi.
A maneira que Saul pensava não provinha de Deus. Ao contrário, fundamentava-se na sua experiência. Ele era um rei, mas com base em suas experiências passadas, sua mente estava tomada de fracassos. Apesar de se tratar do rei de Israel, a nação escolhida, ele se mostrava ansioso e temeroso, esperando ser derrotado e escravizado pelos filisteus. Entretanto, Davi pensava que Golias não seria nada mais do que um leão ou um urso morto. Passou a olhar para Golias do ponto de vista divino e assim viu nele um leão ou um urso entre os vários animais que havia matado. Saul pensava que seria derrotado, enquanto Davi pensava que venceria o inimigo. Por essa razão, Davi e Saul pensavam de maneiras totalmente diferentes, mesmo servindo ao mesmo Deus. Davi tinha um pensamento de Deus e sabia como administrar sua vida conforme esse poder. Sabia como viver com o poder de Deus e não com as próprias forças. Por outro lado, Saul servia ao mesmo Deus, mas não refletia o poder da fé em sua vida. Confiava na sua própria força, no próprio poder e na própria experiência. Trocando em miúdo, meus irmãos, os pensamentos de Saul eram pensamentos da terceira dimensão, enquanto os pensamentos de Davi eram da quarta dimensão. Se perdermos a batalha no campo da mente, também a perderemos no campo real. Assim é preciso primeiro assumir o controle dos pensamentos. Se perdermos na mente, perderemos na realidade. Em comparação a Saul e Golias, Davi estava numa situação de inferioridade. Ele se parecia com as pedras que havia escolhido para atirar, não tinha nenhum valor. No entanto, a razão por que Davi foi usado por Deus foi ele ter maior grandeza de pensamento. A segunda confissão demonstra claramente que a grandeza do pensamento de Davi superava a de Golias. A grandeza do pensamento. Este foi o segredo para que Davi se destacasse e vivesse uma vida muito especial. As duas confissões de Davi, relatadas no capítulo 17 de 1 Samuel que lemos, revelam como podemos conseguir a linguagem da quarta dimensão. Esta provém do pensamento da quarta dimensão. Com base na história de Davi, meus irmãos, nós aprendemos que a maneira de pensar é fundamental para que nossa vida seja elevada. Para começar, precisamos de uma base que nos permita fazer uso dos pensamentos e da linguagem da quarta dimensão em nossa vida diária. Da mesma forma que, para sermos salvos, necessitamos crer e aceitar Jesus como nosso Salvador, é preciso preencher alguns requisitos básicos para pensar e falar na quarta dimensão. Isso é importante, porque forma nossa autoimagem espiritual. Os 3 passos que apresento agora servirão de filtro e desfarão todos os elementos negativos que estão em nosso pensamento e em nossa linguagem. O primeiro passo é o arrependimento. A maioria das pessoas sabe que o pensamento positivo e a linguagem positiva resultam em benefícios. De fato, ouvem-se muitos discursos e pregações em que se enfatiza a necessidade de pensar e falar positivamente. O estranho, entretanto, é que as pessoas não pensam nem falam de forma positiva, mas deixam-se invadir por pensamentos e palavras negativas. Como consequência disso, caem num poço de frustração e ansiedade. A Bíblia explica por que o homem, mesmo sabendo que o pensamento e a linguagem positiva são bons, mas não os põe em prática. Primeiro, o homem tem a tendência de pensar e falar negativamente. Deus não criou o homem dessa maneira. O homem foi criado segundo a imagem de Deus. Por conseguinte, ele deveria pensar e falar positiva, ativa e criativamente. Depois da queda de Adão,
Porém, a maneira de pensar e a linguagem foram corrompidas, tornando-se negativas. É por isso que as pessoas se acostumam ao pensar e à linguagem negativos e os consideram algo natural. Em segundo lugar, após a queda de Adão, as circunstâncias também foram corrompidas e, consequentemente, meus irmãos, o mundo passou a viver em meio à ansiedade, ao temor, à ânsia e à preocupação. O mundo decaído está cheio de coisas negativas. O que é negativo nos contagia especialmente pelos meios de comunicação em massa, pela TV, pelo cinema e pela publicidade. As notícias são negativas e transmitem uma mensagem que se resume em todos morrerão. Vivemos numa era em que as informações e o conhecimento que o mundo nos oferece nos causam temor. Resumindo, o DNA do pensamento do homem foi corrompido por causa do pecado. Além disso, o homem está exposto a circunstâncias negativas e é por isso que ele vive encerrado numa jaula de pensamentos negativos. As palavras provenientes de uma mentalidade negativa têm um poder destrutivo extraordinário e acabam destruindo relações pessoais e prejudicando as pessoas ao nosso redor. Não devemos dar lugar a pensamentos negativos, muito menos pronunciar palavras negativas. Da mesma forma, as palavras positivas são importantes, já influenciam não apenas a nossa vida, como também nosso futuro. É preciso envidar esforços para pensar e falar positivamente e corrigir o pensamento humano corrompido. Devemos nos esforçar para isso. É preciso tomar posse do direito que temos de pensar positivamente. Como podemos nos apossar desse direito? Por meio do arrependimento, é o primeiro passo. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Assim, por mais que tivessem pensado positivamente, não poderiam mudar a circunstância e o seu destino, a menos que se arrependessem, recebessem o perdão de seus pecados e fossem aceitos por Deus. Primeiramente, devemos estar em paz com Deus para que o Espírito Santo opere positivamente sobre nossos pensamentos. É por isso que a primeira mensagem de Jesus foi: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1,15. Jesus disse que a primeira condição para a entrada no mundo do pensamento positivo é o primeiro passo, é o arrependimento. É preciso que nos aproximemos de Deus, arrependidos de nossos pecados. E o que é arrependimento, meus irmãos? A palavra grega metanoia não somente implica mudança de direção e abandono do pecado, mas também resulta numa mudança total, que inclui pensamentos e emoções. Em poucas palavras, arrependimento é mudança de coração. Ou seja, arrepender-se é confessar e pedir perdão pelo egoísmo, pelos maus desejos do corpo, pela cobiça dos olhos e pela arrogância da vida. Arrepender-se é abandonar os pensamentos pecaminosos, renunciar ao pecado e voltar a considerar Deus como o centro da vida. Em outras palavras, arrepender-se é inclinar a balança do egoísmo para o teocentrismo. Rigorosamente falando, por mais que você passe anos congregando numa igreja, se vive uma vida egocêntrica conforme sua mesquenharia e seu pensamento pecaminoso, você não terá experimentado um arrependimento genuíno. O arrependimento implica não somente mudança do pensamento do coração, como também abandono do pecado, renúncia ao egocentrismo e volta para Deus. Um arrependimento sem obras para nada serve. É por meio de um genuíno arrependimento que adquirimos o direito de pensar positivamente. Por mais que alguém pense e fale positivamente, se não se arrepender,
encontra-se em inimizade com Deus e, assim, não pode contar com a ajuda divina na operação de milagres positivos. É preciso, meus irmãos, arrepender-se de todo o coração e fazer que Deus ocupe o centro da vida. E o segundo passo é identidade. Uma vez que tenha sido transformado a essência do pensamento corrompido e sua vida tenha se tornado teocêntrica, com o objetivo de pensar e falar positivamente, você deve ter uma clara identidade de que é um santo filho de Deus. Que pai daria uma pedra a um filho que pede pão? Que pai que daria uma serpente a um filho que pede peixe? A Bíblia diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. A identidade afirma sermos filhos de Deus, nos trará a confiança de que Deus Pai nos protegerá para sempre. Há muito tempo vi no jornal uma foto que me chamou a atenção e não pude deixar de rir. Na época, Kennedy era o presidente dos Estados Unidos. A foto mostrava como Kennedy se reunia com os ministros de cada secretaria. Obviamente, a reunião era de caráter sério e confidencial. Além disso, os que ali estavam reunidos discutiam tema de caráter mundial, não de caráter nacional. No entanto, ao observar com mais atenção, notei que a câmera havia captado o momento em que o filho do presidente, John Jr., debaixo da mesa puxava as calças de seu pai. Se aquele menino fosse um estranho, com certeza teria sido demitido pelo pessoal da segurança. Quem se atreveria a puxar as calças do presidente de uma nação no momento em que discutia um assunto histórico de suma importância? Entretanto, meus irmãos, John era o filho do presidente, razão porque ele pensava: haja o que houver, meu pai se agradará de mim. O mesmo acontece conosco. Todo aquele que recebe Jesus Cristo converte-se em um filho de Deus. A partir daí, como filho de Deus, podemos viver com ousadia e coragem neste mundo. Quando tivermos a certeza de que somos filhos, poderemos viver pensando que tudo nos sairá bem. Quem confessa que Deus, Senhor dos céus e da terra, é seu Pai, pode pensar positivamente, por saber que Ele proporcionará coisas boas para a sua vida. E o terceiro passo, a cruz de Cristo. Para viver positivamente, é preciso ter um fundamento justo. A vida cristã não consiste simplesmente em confessar: eu creio. Mesmo confessando a sua fé, os filhos devem ter alguma razão para recorrer a seus pais. Um pai não entrega $10 pelo fato de o filho pedir: pai, me dê $10. Deve haver uma razão para que o pai satisfaça o pedido do filho. Se, porém, o filho lhe disser: papai, o Senhor disse que me daria $10. Assim, estou esperando que cumpra a sua promessa. Com certeza o pai não terá outra saída senão entregar o dinheiro ao filho. Precisamos nos apegar à redenção da cruz de Jesus Cristo, que é o nosso fundamento legal. Pelo fato de termos pecado, todos merecemos ser abandonados. Mesmo assim, podemos nos aproximar de Deus com intrepidez, porque Jesus Cristo pagou o preço do pecado na cruz do Calvário, quando ali seu corpo foi ferido. É por isso que podemos orar e crer de maneira positiva. Se o Senhor não tivesse pregado na cruz, não haveria razão para que Deus nos perdoasse, apesar de nossos pedidos de perdão. No entanto, temos garantido o fundamento por meio do qual podemos pedir o perdão de nossos pecados e, assim, pensar positivamente. Para pensar e falar na quarta dimensão, primeiramente, você deve se arrepender e deixar que Deus ocupe o centro da sua vida. Em segundo lugar,
deve se apossar da identidade de filho de Deus. Por último, você deve confessar a Deus, firmando-se no fundamento que se encontra na redenção da cruz de Jesus Cristo. Quando você fizer dessas 3 condições a base do seu pensamento e da sua linguagem, estará preparado para poder tomar a atitude de viver a experiência. Como foi dito anteriormente a vocês, a atitude mental e a linguagem estão estreitamente ligadas uma à outra, de modo que, para se usar uma linguagem positiva, ativa e criativa, deve haver uma transformação na maneira de pensar, em busca de se alcançar o pensamento divino. Para transformar nosso pensamento e linguagem no pensamento e na linguagem de Deus, meus irmãos, devemos moldar nossa vida com a oração e a palavra de Deus, até chegarmos ao nível de proclamar a palavra rema da 4ª dimensão. Por meio da oração, podemos semear em nosso coração o pensamento positivo. É necessário, porém, orar intensamente. Há quem argumente que a oração não consiste em quantidade, e sim em qualidade. Entretanto, isso não está correto. A oração permite que mantenhamos uma relação mais profunda e estreita com Deus. Alguns oram durante 15 ou 30 minutos, outros oram durante 1 hora. Há aqueles que dedicam mais de 1 hora diária à oração. Podemos fazer uma analogia entre o tempo que alguém dedica à oração e a visão que o profeta Ezequiel teve do rio no templo, em Ezequiel 47. Para os que oram durante 10 minutos por dia, a oração é como a água que chegou ao tornozelo do profeta. Como a graça do Espírito Santo na altura do tornozelo apenas, não se pode vencer o mundo pela fé. Para os que oram durante 30 minutos por dia, a oração é como a água que na visão chegou ao joelho do profeta. Em comparação com a água que chegou ao tornozelo, esse ponto é mais alto. Mesmo assim, meus irmãos, para aquele que se dedica a esse tempo de oração, é extremamente difícil alcançar o êxito na vida. Para os que oram durante 1 hora diariamente, a oração é como a água que chegou à cintura do profeta Ezequiel. Pode-se dizer que esses se encontram ligados ao poder de Deus. Contudo, os que oram mais de 1 hora diária nadam no rio da graça do Espírito Santo. Se você mergulha nesse rio, vive pelo poder do Espírito Santo. Assim, devemos orar, no mínimo, mais de 1 hora todos os dias. Obviamente, meus irmãos, orar é como trabalhar arduamente, o que não é nada fácil. Além do mais, isso não só implica esforço físico, como também gera um ataque espiritual. O que o diabo mais odeia são as orações dos santos. Por isso ele tenta reduzir o tempo dedicado à oração, pondo diante deles as mais diversas desculpas. Só existe uma forma de enfrentar Satanás, meus irmãos. Orar mais de 1 hora por dia. Determine e pratique. Ore pedindo que você vença o diabo pelo poder de Deus. Desse modo, você experimentará o mundo espiritual da 4ª dimensão. Começará a ver as coisas sob o ponto de vista de Deus, de forma clara, concisa e limpa, e começará a viver pelo poder de Deus. Todo aquele que não vive de acordo com sua fé não passa de pó, por mais que tenha toda a autoridade, poder e glória. Quem não vive edificando justiça em seu coração vive na ilusão. Quem perdeu a justiça não passa de pó, ainda que tenha muitas riquezas. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos semear a palavra de Deus no solo dos nossos pensamentos.
A maneira mais eficaz de semear a semente do pensamento de Deus em nosso coração é semear a palavra de Deus em nosso pensamento. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta o pensamento de Deus. Se vestirmos a armadura do pensamento de Deus, poderemos conseguir coisas que jamais imaginaríamos conseguir com a força humana. Se você pedir ao Senhor que lhe dê uma palavra e o Senhor a conceder, milagres ocorrerão. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quando nos referimos à palavra, pensamos na Bíblia, que é o Logos ofertado a todos os homens. É por meio dele que conhecemos Deus e sua graça. Entretanto, existe outro tipo de palavra que nos permite experimentar o mundo espiritual da quarta dimensão, que é a Rema. Esta é a palavra que o Espírito Santo inspira especialmente do Logos. A razão por que a palavra Rema é importante deve-se ao fato de a palavra que se encontra contida na letra penetrar no pensamento do cristão, apegar-se a ele e operar um milagre. É por isso que se diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, ou seja, a palavra Rema. Qualquer pessoa pode ler o Logos e conhecer Deus e sua graça. Para obter a fé da quarta dimensão, porém é necessário receber a palavra Rema, dado por divina inspiração do Espírito Santo. O famoso evangelista e pastor D.L. Moody referiu-se à fé baseada na palavra Rema da seguinte maneira: orei durante muito tempo para que Deus me desse fé. Eu aguardava que a fé caísse do céu como uma rajada de vento. Entretanto, a fé não chegava para mim. Até que um dia li Romanos 10:17 que diz: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Percebi que eu estava orando equivocadamente, sem abrir as páginas da Bíblia. A partir daquele instante, passei pela experiência de ver minha fé crescer rapidamente. Além disso, a palavra Rema nos ajuda a superar os obstáculos, pois move o mundo espiritual da quarta dimensão. Laura Wilkinson, medalha de ouro na plataforma de 10 metros nos Jogos Olímpicos de Sydney, havia sofrido uma fratura na perna direita e seu treinador decidira que não a consideraria para a Olimpíada. Todavia, ao ler Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece, ela sentiu uma grande inspiração. Tratava-se da palavra Rema para a sua vida. Ela meditava e confessava a palavra repetidas vezes durante o dia e deu graças por ela. A palavra Rema começou a dominar seus lábios. Laura Wilkinson lia e confessava essa palavra dezenas de vezes ao dia. O segredo da repetição é ouvir a palavra de Deus novamente. O mesmo pensamento de Deus que se lança e volta para nós como bumerangue. Quando escutamos a palavra Rema repetidamente, o poder que ela contém transforma nossa mente e nosso corpo. Não se trata de parapsicologia ou controle mental. Trata-se de aplicar o poder do Evangelho à nossa vida. Uma vez que a palavra governa nossa linguagem e sai da boca, volta aos nossos ouvidos, aumenta a fé e opera um milagre. Por meio da confissão de fé, Laura Wilkinson pôde superar a lesão e receber a medalha de ouro. Nem todos experimentaram esse tipo de milagre. Wilkinson teve de orar, clamar e ler a palavra com o propósito de experimentar o mundo da quarta dimensão. Foi nesse percurso que o Espírito Santo lhe deu a palavra Rema, e ela creu no plano da quarta dimensão que seria curada de sua lesão. Em consequência, pôde participar dos Jogos Olímpicos
e ganhou uma medalha de ouro, tal como havia pensado e confessado. O poder que transforma vidas por meio da quarta dimensão manifesta-se quando recebemos e confessamos a palavra rema. É fundamental semear a palavra de Deus em nosso coração. A palavra ganha novamente vida quando nós aceitamos a palavra de Deus com a palavra rema em nossa mente. A palavra opera ativamente em nossa mente e dessa maneira governa a nossa vida. A confissão tem influência positiva sobre nosso futuro e nos guia para uma vida de bênção. A boca fala do que o homem guarda em seu coração. Tanto é assim que quando ouvimos uma pessoa falar, podemos prever como será sua vida no futuro. Isso se deve ao fato de a vida depender da maneira de pensar e de a boca ser o reflexo do que se guarda no coração. Acima de tudo, o cristão deve crer que Jesus Cristo é o dono de seus pensamentos e permitir que seus pensamentos e linguagem permaneçam debaixo da influência do Senhor. Essa é a chave pelo qual se alcançará o êxito mediante a espiritualidade da quarta dimensão. É preciso desenvolver uma linguagem da quarta dimensão por meio do pensamento. A palavra pronunciada tem o poder de atar e desatar a vida. No entanto, a maneira de pensar é o que dá forma e cor às palavras. Portanto, os simples fatos de perguntar o que você pensa é importante. Os lábios falam do que a pessoa pensa, e o que se fala com os lábios muda o futuro da vida. Portanto, devemos submeter a forma de pensar com o objetivo de proclamar a linguagem da quarta dimensão. Na vida de Davi, podemos observar que a linguagem da quarta dimensão provém da maneira de pensar. O homem foi criado para falar o que pensa. Portanto, deve encher sua mente de arrependimento, de identidade e da vitória da cruz. É nesse nível que você pode orar e proclamar a palavra rema. Essa é a técnica pelo qual podemos desenvolver a linguagem da quarta dimensão, mediante nossa maneira de pensar. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, que são inscritos aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que é postado aqui nessa série da quarta dimensão. Deixe também o seu like e não esqueça, meus irmãos, de compartilhar com as pessoas que vocês mais amam, que nós amamos, né? Nós queremos bem, queremos que recebam também a palavra do Senhor. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe grande.